Pessoal, então essa aqui é a nossa mesa de trabalho, tá? Eu vou pedir para que vocês acompanhem a apostila de vocês aí. A capa, ela traz para nós algumas reflexões sobre o assunto, tá? E as primeiras perguntas, né? Essa é uma obra de Fritjof Capra. Todas as formas de vida estão em conexão. Esse sistema, extremamente complexo, é chamado por ele de teia da vida. Em que o termo usado por Fritjof Capra se assemelha à imagem acima? Se puxarmos um fio da teia de aranha, o que acontece com os demais? Considerando que todas as formas de vida estão em conexão como uma teia, o que aconteceria se uma espécie desaparecesse? Pessoal, então assim, refletindo sobre a primeira pergunta lá, o que o termo utilizado por ele se relaciona com a imagem acima, tá? A imagem acima demonstra uma teia de aranha. E essa teia de aranha se assemelha com todas as espécies porque todas elas têm uma conexão, todas elas se relacionam umas com as outras. Vocês já aprenderam sobre as relações harmônicas e desarmônicas, né? E se uma dessas espécies eventualmente desapareça, com certeza vai ocorrer o que nós chamamos de desequilíbrio ambiental. E aí nós estaremos refletindo mais sobre isso, né, no futuro, mas vamos imaginar a seguinte situação, tá? A capivara se alimenta da vegetação e a onça se alimenta da capivara. Se porventura eu retirar aí dessa cadeia alimentar a capivara, o que vai acontecer? Vai desaparecer o próximo organismo, certo, da cadeia alimentar, que seria a onça, já que a capivara serviria de alimento para ela. Ou então ela teria que buscar uma outra fonte de alimento, né? E aí ocorreria uma competição entre os indivíduos da espécie dela, ok? E o que aconteceria se desaparecesse a onça? Possivelmente a capivara, né, iria conseguir se reproduzir, se manter e com certeza se perpetuar, né? E o grande número de capivaras poderia resultar na redução da vegetação. Então, com esses dois exemplos que eu citei, vocês conseguem perceber de maneira nítida como, quando um organismo desaparece, gera todo um desequilíbrio ambiental. Porque esse organismo ele pode servir de controle biológico, né, se alimentando de determinados organismos. Ele pode servir de alimento, né, para um outro organismo da cadeia alimentar. E isso tudo, com certeza, né, um desses estando ausente, acarretaria aí um desequilíbrio em toda a teia alimentar. Pois bem, gente, aqui eu vou colocar a câmera assim, tá, para facilitar a visualização. Eu vou demonstrar para vocês um exemplo simples de cadeia alimentar, tá? A nossa cadeia alimentar, ela sempre vai começar com um organismo produtor, tá bom? Quem que é o organismo produtor? É aquele que produz alimento, né? Produz o seu próprio alimento. E como isso acontece com as plantas? As plantas utilizam os fatores abióticos, né? Como vocês viram nas aulas anteriores, como o sol, né? O gás carbônico, os nutrientes do solo, a água, e ela consegue produzir o seu próprio alimento, tá? Um tipo de açúcar chamado glicose, tá? A planta, por sua vez, serve de alimento para diversas espécies de seres vivos. Aqui eu coloquei um exemplo de uma lagarta, certo? A lagarta está se alimentando da planta. E a lagarta, por sua vez, serve de alimento para diversos organismos vivos, né? E aqui eu citei o exemplo, né? Coloquei o exemplo do passarinho que se alimentaria da lagarta. Porém, né, a cadeia não termina aí. E aí eu posso colocar um exemplo aqui de uma serpente que se alimenta do passarinho. Vocês conseguem perceber que aí eu tenho uma cadeia alimentar? Desculpa, coloquei o dedo na tela ali. Enfim, continuando, tá? E essa cadeia alimentar, né, está representada por organismos, que são organismos consumidores, tá? Todos são organismos consumidores. Eu já vou explicar mais um pouquinho adiante ali sobre eles, tá?
planta, quando ela consegue obter o seu alimento, tá? Ela consegue, através dele, ter energia, certo? A lagarta, quando se alimenta da planta, ela também tem energia, porém, essa energia já é menor, porque a planta, ela utilizou parte dessa energia antes que a lagarta consumisse ela, tá? O passarinho vai conseguir energia se alimentando da lagarta, porém, menos energia, né? Porque a lagarta consumiu parte dessa energia. E a serpente também vai conseguir energia, porém, novamente, menos energia em relação aos organismos anteriores, tá? Então, isso aqui a gente chama de fluxo de energia. É a energia que vai se perdendo aí ao longo da cadeia alimentar. Então, todos esses organismos, eles precisam se alimentar e eles conseguem energia a partir da sua alimentação. Isso é um exemplo de cadeia alimentar. Mas, né, o autor da obra que nós vimos lá no início do vídeo, ele se referia de uma outra forma, como teia alimentar. Por que será, gente? Porque nada é linear desta forma, certo? Por que eu estou falando isso? Porque ali nessa cadeia alimentar vocês estão vendo a cobra se alimentando do passarinho. Porém, eu tenho outros organismos que eventualmente podem se alimentar dele. Aqui eu estou representando com a lagarta, né, que se alimenta do vegetal. Mas eu tenho outros organismos que se alimentam da planta também. Então vocês percebem, gente, que isso aqui, na verdade, existem representa várias cadeias alimentares unidas. Isso a gente chama de cadeia alimentar. Mas está faltando alguém bem importante na cadeia alimentar aqui, que eu não representei ainda. Alguém sabe me dizer? Coloque um pause lá e tenta lembrar o que você estudou aí em casa. Se alguém pensou em organismo decompositor, acertou, tá, gente? Então, depois que todos esses indivíduos aqui, eles cumprirem, né, o seu ciclo da vida aí na Terra, eles vão morrer, certo? E aí, o seu corpo, nessa matéria orgânica, vai servir de alimento para os organismos decompositores. E eles representam, né, o último ser vivo ali da nossa cadeia alimentar, tá? E aí eu digo para vocês o seguinte, gente. O fluxo de energia, certo? Ele termina, ele vai diminuindo conforme esses seres vão se alimentando. Mas a cadeia alimentar é um ciclo, tá? Não tem fim. Ela não acaba. Porque enquanto o produtor está produzindo, os consumidores estão se alimentando e os decompositores estão fazendo o processo de decomposição, esse decompositor aqui vai devolver ao solo todos os sais minerais, todos os nutrientes que tornarão a ser utilizados aqui pelos vegetais. Vocês percebem que é um círculo, tá? É um ciclo, ok? Eu vou cancelar esse vídeo e eu vou dar continuidade num novo vídeo, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pode me procurar, pode deixar nos comentários, ok? Então é isso. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.